queridos, é com muito prazer e satisfação que nesta oportunidade estamos aqui para darmos início à nossa Escola Bíblica Dominical Online. E nessa oportunidade queremos também cumprimentar todos os nossos irmãos com a doce paz do Senhor Jesus. Nós estamos finalizando, no dia de hoje, a lição intitulada A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Foi a lição que nós estudamos durante todo esse trimestre, comentada pelo querido pastor Cláudio Honor de Andrade. A lição de hoje, falando sobre o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo encontra-se aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, essa lição, ela vem abordando acerca sobre o novo nascimento, o novo homem. Por quê? Porque o primeiro, vamos dizer assim, ele nasceu errado. Nasceu de quê? Nasceu debaixo do pecado, sobre a influência do mal, sujeito ao pecado. E no novo nascimento, nascemos de novo, nascemos para Deus, para viver para Deus. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, do versículo 1 ao 16. Essa leitura nós vamos fazer aqui rapidamente com os irmãos, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vimos aí a nossa leitura bíblica em classe. A verdade prática diz que a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética por Ele, embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Muito bem. A introdução dessa lição vai abordar aí sobre o nascimento, onde vamos estar vendo aqui nessa lição sobre o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito de Deus possa estar nos iluminando aqui nesse momento.
Essa lição ela vem dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vem falando o nascimento do homem. O segundo tópico, a justificação do novo homem. E o terceiro tópico, a santificação no novo homem. Então, meus queridos irmãos, nessa leitura bíblica em classe que fizemos, que lemos aqui, vimos que esse doutor da lei, o renomado Nicodemos, ele teve dificuldade de entender o que era esse novo nascimento, né? Que o Senhor estava mostrando que esse novo nascimento não era um homem gerado da carne nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O novo nascimento do sangue, nascido não do sangue nem da carne. Nesse novo nascimento, o homem, como vimos aqui, é um novo nascimento de Deus. Essa criação espiritual de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas todos quantos os receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, né? Então, nós vemos aqui que, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer novamente para Deus, né? E isso não é mérito nosso, isso é fruto da obra salvífica, vincária, da morte substitutiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ao nascer de novo, o homem experimenta um novo começo, né? Uma plena comunhão com Deus. Nascido de Deus, tópico, ponto 1 do tópico 1. O ato de nascer de Deus, né? desse novo nascimento, aqui de João capítulo 1, versículo 12, isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, né? Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé, né? É fazer parte da família de Deus, certo? Ponto número 3, nascido da água, né? O nascimento da água. A água, ela tem esse objetivo de limpar, de clarificar, de purificar. Então, nesse novo nascimento, o nascer de novo, né, a palavra de Deus, ela é imprescindível. Imprescindível. Jesus Cristo diz: vós outros estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E o nascimento do Espírito, ponto 4, essa regeneração espiritual, ela só é possível por causa da atuação do Espírito Santo. É ele que convence o pecador, né, do seu estado, da sua necessidade do perdão de Deus, e ele opera em nós esse novo nascimento, né? Esse ato regenerador. Então, somente a partir dessa ação sobrenatural do Espírito de Deus na nossa vida, né, que o homem passa a tornar-se uma nova criatura, né? Ele passa por esse processo. Então, o novo homem não nasce de sangue nem de carne, mas de Deus, da água e do Espírito, certo? A justificação do homem, né? Por que essa questão da justificação do homem? É interessante nós termos aqui em mente que a Bíblia diz que todos pecaram, né? Todos pecaram. E destituídos, separados estão da presença de Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus.
uma ofensa impagável. Não há dinheiro que possa pagar essa ofensa diante de Deus. A Bíblia mostra que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com pedras preciosas, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Então, nós temos culpa no cartório. Né? Como é essa justificação? Como ocorre essa justificação? Nesse cartório está Deus, que é o juiz, né? Gênesis capítulo 18, versículo 25, diz que ele é o juiz de toda a terra, certo? Nesse cartório está o nosso Jesus, que é o nosso advogado. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus é que nos defende. Nesse cartório, nesse tribunal, nós temos um acusador, o promotor de acusação. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, esse promotor, ele nos acusa. Ele é culpado, ele tem culpa, ele mentiu, ele adulterou, ele prostituiu, ele matou, ele fornicou. Então, o promotor, o diabo, ele nos acusa diante desse tribunal. Né? A essa acusação dele, qual é a acusação? O pecado, né? O pecado, toda a sorte de pecado, certo? E o réu é a humanidade. A humanidade está debaixo do pecado. Então, como Deus, sendo justo, reto, ele pode justificar o homem, sendo o homem pecador, né? Aí que nós vamos entrar aqui nesse estudo, né? Como ele pode justificar o homem sem deixar de ser justo? Não ter dois pesos e duas medidas. Como pode ocorrer isso? Em primeiro lugar, que nós vamos ver aqui nesse tópico 2, a justificação do homem, ponto 1, diz aí a inutilidade da justiça humana. Ou seja, as nossas obras, elas são incapazes de nos salvar e de nos justificar diante de um reto juiz, de um justo Deus, como nosso Senhor. Então, não somos justificados porque somos pessoas boas, porque praticamos boas obras, porque somos bons cidadãos, bom marido, bons filhos, bons pais, esposo, esposa. Então, a salvação, ela não é meritória. A salvação, ela é pela graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele disse: pela graça sois salvos. Certo? Então, só existe um meio para nós obtermos a salvação e nos justificar diante do justo juiz. Como? É crendo no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela fé, aceitamos o sacrifício substitutivo do Senhor Jesus lá no Calvário, que o seu sangue carmesim, que foi vertido lá na cruz, ele foi derramado por minha causa, para apagar os meus erros, para me tornar justo diante de Deus. Ou seja, como que eu nunca tivesse tido culpa, como eu nunca tivesse tido algum erro diante de Deus. Então, é algo extraordinário, é algo fenomenal, esta justificação pela fé. Ponto 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão,
e muito mais que uma anistia. Ele concede o status de justo, né? Pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: mas haveis sido justificados. Então, o Senhor Jesus nos justificou completamente, né? E os nossos pecados, eles foram apagados como que nunca houvesse. Porque em Hebreus capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, o que importa para Deus é o nosso presente agora e o nosso futuro. Não aquilo que a gente fez, aquele passado ele é vergonhoso, ele é triste, ele é lamentável, né? Quisera que não houvesse esse passado. Então, mas agora, nesse novo nascimento, fomos justificados e para Deus aquele passado já não importa mais. O que importa agora é o presente. Então, levante a tua cabeça, não fica aí preocupado com as coisas que você fez lá no passado. Você tem que preocupar com o seu presente e o futuro, o que vai ser daqui para frente. O novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como jamais tivesse sido cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é justo aos olhos de Deus. Haja vista que houve o que houve com o ladrão na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Então, Jesus, quando foi crucificado, ele estava ali entre dois malfeitores. Enquanto um estava ali espraguejando, maldizendo ao Senhor, o outro estava ali. Não temes a Deus, né? Que estamos aqui porque devemos, mas esse homem é justo. Nenhum mal fez, dizia um dos malfeitores, um daquele ladrão ao outro. E então ele volta para o Senhor Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aquela foi a oportunidade que ele teve de se reconciliar com Deus. E a Bíblia diz que naquele exato momento o Senhor lhe respondeu dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse homem, com tantos crimes que ele tinha nas suas costas e estava pagando ali, através daquela morte tão cruel, mas o Senhor estava o justificando naquele momento, reconciliando com Deus. Então, ele foi salvo ali naquelas últimas horas, porque se arrependeu a tempo, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Muito bem, então nesse tópico, vimos aí que o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, né, num contexto de injustiça e pecado. O tópico de número 3, falando sobre a santificação do novo homem, para a gente finalizar, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a vida, né, até nos alcançarmos a estatura de varão perfeito. Essa santificação, né, ela ocorre aqui de duas formas. Primeiro ponto disso aí, a santificação como posicionamento. No exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, nesse momento que a pessoa reconhece o seu estado, a sua situação e confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele momento ali, ele passa a ser agora propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, filho de Deus, né? Então pertencente ao Senhor. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Então ele torna-se naquele momento propriedade de Deus. Porque esse processo de santificação é um processo de separação de para, separado do mundo para Deus. A pessoa já não vive mais para o mundo, a pessoa já não vive mais para ela mesma, ela vive para Deus. Então, é a santificação como posicionamento, é uma santificação instantânea.
Depois, dar-se-á o processo de uma santificação paulatina, que é dia a dia, a transformação dia a dia. Essa santificação como processo, que é o ponto 2 aqui do tópico 3, o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter a um longo e disciplinado processo de santificação até que venha alcançar a estatura de filho de Deus, certo? Então, esse é um processo de renúncia, é um processo que você tem que negar a si mesmo, é um processo que você tem que abandonar as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e ele agora deve tomar a sua cruz e servir ao Senhor, seguir a Cristo. Nesse processo de santificação, que parece ser algo tão difícil, é difícil, mas não é impossível, nós temos um recurso que é imprescindível nesse processo de santificação, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é sagrada, né? A nossa única regra de fé e prática, nós temos que ter o hábito de lê-la todos os dias, de meditar, de esquadrinhar, para nós estarmos aprendendo, né? Porque a palavra de Deus é que vai nos orientar, vai nos direcionar. A palavra de Deus é que vai nos alimentar. A palavra de Deus é que vai fortalecer a nossa fé. Então, nesse processo de santificação, precisamos da palavra de Deus. Aí se dá o motivo de uma escola bíblica dominical, de um culto doutrinário, dos nossos devocionais, porque para a gente ir aperfeiçoando na nossa vida espiritual. Ponto 3. A santificação é a vontade de Deus no novo homem, certo? Então, o novo homem é impossível sem o processo de santificação. Então, nós não podemos falar de um novo homem, de um novo nascimento, sem a santificação. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, é imprescindível, né? Precisamos nos santificar para estarmos perto de Deus e também vivemos toda a eternidade com Ele. Quanto mais nos santificamos, olha só que interessante, mais parecido nos tornamos ao Senhor. Então, qual é o propósito dessa santificação? De nos parecer mais com Deus. É por isso que o povo cristão, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque quanto mais ele se santifica, mais semelhante ele se torna ao seu Criador, mais parecido ele se torna ao seu Senhor. Então, logo devemos ver a santificação como vontade suprema de Deus à nossa vida. Que a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, Deus é santo e Ele exige que o seu povo seja santo, seja separado do mundo para Ele, certo? Então, concluindo aqui, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro, profano entrará na Jerusalém celeste. É o que diz a palavra de Deus, que ficarão de fora, né? Esses tipos de gente que não observa a palavra de Deus, que não se santificam, ficarão de fora. A conclusão, para nós finalizarmos aqui essa lição, o novo homem em Jesus Cristo, né, disse aí que quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, certo? Então, fazendo as minhas considerações finais dessa lição, da conclusão, né?
porque esse nascer de novo, esse primeiro nascimento, este homem, né, o novo homem, Jesus Cristo, nós vemos aí que esse nascer de novo é um nascer correto, porque ele vem de cima, porque ele vem de Deus, ele vem do Espírito Santo, ele que vem trabalhando na nossa natureza decaída, de acordo a gente vai dando lugar, ele vai aperfeiçoando, né? Ele vai nos moldando segundo a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe nesse processo e que mais vidas venham chegar ao conhecimento do Evangelho, que possa passar por esse processo do novo nascimento, esse nascer de novo, entender que a palavra de Deus ela é imprescindível para o nosso processo de santificação, certo? Que o pecador, conhecendo a palavra de Deus, no momento do arrependimento que ele confessa ao Senhor Jesus, naquele momento ele é visto por Deus como uma pessoa justa e santa, certo? E esse processo de santificação, ele demanda toda uma vida até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Amém? Quero agradecer a Deus por essa lição, que foi uma bênção para as nossas vidas. Esperamos em Senhor que a próxima lição seja tão boa quanto essa. Que Deus abençoe a todos aqueles que estudaram, que participaram, os que estão nos acompanhando neste momento dessa lição. E gostaríamos de fazermos uma oração de agradecimento a Deus. E nessa oportunidade também quero pedir oração pela saúde do nosso pastor Ananias Oliveira Boa Sorte. É ele que deveria estar aqui, trazendo essa lição à conclusão desse trimestre, mas por motivo de força maior, por motivo de saúde, não foi possível. E queremos rogar as vossas orações pela saúde do nosso pastor, presidente aqui do campo, aqui da Assembleia de Deus aqui em Guanambi, pastor Ananias Boa Sorte. Então vamos orar ao Senhor, que Deus abençoe, guarde essa lição, medite nela. Foi uma bênção e acredito que será uma fonte de pesquisa para muitas pessoas. Então oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, agradecer a Ti, meu Deus, por essa lição, por esse trimestre, pela vida do pastor Claudio Honor. Meu Deus, agradecer a Ti, meu Deus, por cada professor, pelos alunos, meu Deus, que estudaram, que meditaram exaustivamente nesses estudos bíblicos. Deus abençoe, meu Pai, a cada um com toda sorte de bênção. Pai, capacita cada um dos professores, dos mestres que estão diante dessas classes, diante das igrejas, ensinando a palavra de Deus. Ó meu Senhor, neste momento também queremos clamar pelos enfermos em todo o nosso Brasil, pedir a misericórdia de Deus na vida de cada um e especialmente na vida do nosso pastor presidente, pastor Ananias Boa Sorte, que o Senhor possa estar restaurando a sua saúde, normalizando o seu quadro clínico para que ele possa voltar à normalidade, assistindo à igreja, à obra de Deus, como se deve ser feito. Meu Deus, tenha misericórdia, dá saúde ao teu filho, meu Pai, neste momento, dá vitória ao teu servo. Em nome de Jesus, Pai, oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, quero agradecer a todos que puderam nos acompanhar nesse estudo bíblico. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Curta, compartilha esse estudo bíblico aí, falando aqui sobre a lição bíblica com seus amigos, com seus contatos. Deus os abençoe poderosamente. Um forte abraço e até mais.